Nós fomos na questão que fala sobre as faculdades morais e intelectuais do Livro dos Espíritos, que começa lá na 361, fomos lendo e comentando até a questão 362. Nesta, nós vimos Kardec desejando saber como são aquelas pessoas nas quais, uma vez tendo um corpo físico na Terra, o espírito que está encarnado naquele corpo é daqueles espíritos travessos e levianos. Como que este espírito travesso e leviano, assim considerado no plano espiritual, lá na questão 103, 104 do Livro dos Espíritos, espíritos levianos, como que eles são quando vestem um corpo físico? Quais são as suas características de comportamento, de conduta? Como é que a gente consegue identificar, tratar-se aquela pessoa de um espírito leviano ou travesso? É o que a Kardec perguntou e nós comentamos na semana passada. Vamos só recordar aqui na questão número 100, que fala sobre a escala espírita. A 103, os espíritos levianos. Procurem no Livro dos Espíritos, a questão 103. Os levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Como espíritos, ele está falando quando no plano do mundo invisível, essas entidades se manifestam através de médiuns ou têm contato com os encarnados. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de gnomos, duendes, diabretes e trasgos. Estes são os espíritos levianos. Aí vai renascer. Quem que vai renascer? Vai renascer um espírito superior, um espírito de sabedoria, um espírito sábio? Não, vai nascer um leviano. Vamos ver como que o cara vai ser. Como que era que ele nasceu? Já nasce dando trabalho. Já nasce fazendo traquinagem. Já nasce aquele moleque que bota bombinha no rabo do gato, que põe fogo na cortina, aquele que conta mentira, que esconde tudo, que faz intriga. Porque, naturalmente, o seu espírito, sendo o de um espírito leviano, ele vai ter essa inclinação natural. Vai dar muito trabalho para os pais e vai dar muito mais para aqueles pais indiferentes ou irresponsáveis na domesticação. Porque é quase um domesticar que você tem que fazer com aquele carinha. Você tem que colocá-lo no eixo, tem que estimulá-lo nas virtudes e lutar para corrigir os seus defeitos. Então, isto, enquanto ele é pequeno, é menos difícil de fazer. Não quer dizer que vá surtir os efeitos que se espera, mas pais e mães que se dediquem a este trabalho podem conseguir melhorias muito grandes no caráter de um espírito assim. No entanto, quando chega o momento em que ele passa a ser dono do seu nariz, se ele não tiver lastreado no passado uma nova forma, uma nova escolha de vida, ele terá a tendência a voltar a ser desse jeito. Leviano, brincalhão, malicioso, fazendo tudo aquilo que os espíritos costumam fazer nessas condições. Inconsequentes, gozadores, irresponsáveis. Aqueles caras que nunca chegam no horário, que não gostam de regras, que querem fazer as coisas sempre do mesmo jeito ou do jeito deles. Bagunçados, escrachados. E então o que acontece é que eles vão ter que sofrer em um mundo como o nosso, para que se recordem pelos efeitos negativos dessas condutas, das boas coisas que eles aprenderam quando crianças.
acaso tenham aprendido. Então, Kardec, observando o perfil dos espíritos levianos e travessos, pergunta qual é o caráter dos indivíduos em que esses espíritos se encarnam. E os espíritos, como nós já vimos, responderam: o caráter de indivíduos estouvados. O que é estouvado, Ana Paula? Estouvado. Ai, que nome estranho. Ninguém usa muito esse nome. Estouvado é sem juízo, doidivanas, imprudente, estabanado, brincalhão, travesso. Esta é uma das características. Também estarão marcados por serem espertalhões. Aqueles caras que querem sempre, aquelas pessoas que querem sempre tomar alguma coisa dos outros, querem sempre dar um golpe. E algumas vezes de malfazejos, que gostam de fazer o que é mal. Por que não é sempre? Porque além dos levianos, existem antes deles os espíritos impuros. Esses são graves. Esses fazem o mal por vontade. Os outros fazem meio por gozação. Então, estes espíritos levianos nem sempre são malfazejos. Às vezes são, para ver as pessoas sofrerem e gozarem desse sofrimento. Mas, em caso de espíritos impuros, estes, da classe anterior, na definição da pergunta 102, estes são espíritos que fazem por prazer, fazem o mal por gosto. Bom, a respeito dessa questão, nós já havíamos comentado semana passada, e eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre este perfil da questão 362. Pode levantar a mão, quem quiser fazer alguma pergunta a respeito, para o Ricardo levar o microfone. André, esses espíritos gnomos, duendes, será que eles renascem como seres humanos? Não sei se... São espíritos humanos, numa condição ainda mais primitiva. O processo de evolução os levará à condição humana dentro do tempo adequado da sua renovação. Uhum. Temos essas figuras consideradas de entidades do mundo elementar, chamadas de elementais, não é? Mas não se trata somente desses. Não é que o indivíduo que nasceu, que é meio da pá virada, ele é um gnomo e nasceu agora na sua casa. Não é esse o sentido, viu? Ele está dizendo que, como você pode ler com clareza, a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelo nome de gnomos, duendes, diabretes, trasgos, não é? A nossa conotação humana chama esses espíritos que ficam escondendo coisas, fazendo barulhos, fazendo a pessoa tropeçar, assustando, muitas vezes chamam de duendes. A tradição coloca eles como homens baixinhos, orelhudos. Harry Potter, você vê um monte de exemplos disso. Inclusive, acho que lá tem até um trasgo, não tem? Não é trasgo aquele bichão lá que eles têm que matar no banheiro? Hein? Não é um trasgo. Vocês lembram? Um dos filmes do Harry Potter, a escola é invadida por um monstrão que carrega uma clava na mão, e eles estão todos no banheiro, Harry Potter, a Hermione, estão todos lá. E aí então, aquele bichão invade o banheiro, arrebenta as portas com aquele negócio, e um deles consegue dar uma cacetada, o trasgo cai em cima da varinha de um dos meninos, e a varinha fura, e ele morre. Então, você quer ver mais ou menos o que é um trasgo? Assista o Harry Potter nessa parte do filme. Eu não sei qual deles é o exemplar,
Não é trago, Ana Paula. Você está afim de tomar um, mas não é isso, Ana Paula. Ela está me informando sobre trago. Ah, um trago. É esse mesmo, é um trasgo. Você vê aí qual é o filme, Ana Paula? A Pedra Filosofal. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aparece um trasgo no banheiro feminino, onde estão Hermione. Vocês estão vendo? Vocês nem precisam de um cinema, eu já conto tudo para vocês. Agora, são criaturas grotescas, não é? O imaginário humano cria essas representações, mas não são estes que vão renascer daquele jeito. Imagina, ai, eu vou matar o meu filho porque ele é um trasgo na pele de uma criança. Meu Deus, vou enfiar varinha mágica no nariz dele para ver se ele morre. Não tem nada parecido com isso, tá? Viu, Felipe? Então não é dessa maneira que nós devemos colocar essas semelhanças, tá bom? Alguma outra pergunta? Bem, a questão 363, logo a seguir, diz o seguinte. E eu vou fazer essa pergunta para todos vocês também. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Ou seja, ele estava na Terra, aí morreu. O corpo, ele foi para o lado de lá. E então, como espírito, eles têm paixões que não pertencem à condição humana, à humanidade, aquelas paixões que nós normalmente na Terra sentimos? O que vocês acham? Ninguém acha. Ninguém acha porque também ninguém pensou nisso, né? Estão tentando ler aqui e ver qual que é a resposta. Vamos começar a definir o que é paixões. Porque você não pode responder uma coisa se você não sabe do que se trata. Né? O que é paixões? O que são essas paixões definidas aqui como paixões humanas? Pergunta 911 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. 907, melhor. Qual é o título? Das paixões. Ele está estudando esse negócio. A gente fala de paixão, já pensa em Romeu e Julieta, aqueles filmes adocicados, aquelas tragédias gregas, né? Mas, nós vemos aqui que na pergunta 907 do Livro dos Espíritos, existe uma definição a respeito. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. E então, na pergunta seguinte, Kardec continua: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo, que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la, e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural.
A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Aí vamos voltar para a questão 363. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Clareou alguma coisa o raciocínio ou só embolou? Embolou. Embolou. Valdinero está embolado. E você, Gaspar? O que você acha? Embolou ou não embolou? Tudo bem, deixa embolar. Aí, o que você acha? Embolou ou não embolou? Embolou? Espera aí, fala aí. Eu acho que embolou, sim. Por quê? Eu não compreendi, porque eu estava de olho na turma aqui, eu não prestei atenção. Por que, Gaspar? Hora da verdade, Gaspar, por quê? Não dá para prestar atenção. Um olho no gato, outro no peixe. Ele só fica pegando o povo depois você no pega. desvio e depois ele não presta atenção na pergunta. Tudo bem, Gaspar, vou perdoar. Você ainda não apertou o botão direito aqui para essa câmera não cair, hein, Gaspar? Bom, como é? Embolou ou não embolou? Kardec quer saber se nós temos alguma paixão que não pertence à humanidade. Quem que é da humanidade aqui? Levanta a mão. Tem gente que ainda não decidiu. Tá vendo? Estão tão atentos que eles ainda não sabem se são humanos ou se pertencem ao reino minhocal. Você então que já decidiu que você pertence ao reino hominal, você pertence à humanidade. Você tem alguma paixão que seja do tucano? Eu sou apaixonado por fazer oco em árvore. Oco, pica-pau. Não posso ver um pedaço de árvore que eu já fico batendo a cabeça. É apaixonado por isso. Eu fico escondendo avelã. Tenho paixão de esquilo. Né? Não posso ver uma árvore que eu vou lá, cato a semente, faço um buraquinho e empurro ela lá para dentro. Nós não teremos nunca paixões que não sejam da humanidade a que nós fazemos parte. Mesmo depois que a gente deixe de estar encarnado no mundo físico. Porque nosso espírito está vivendo no nível evolutivo do ser humano. Agora, nós vimos lá na questão 907, 908, 909, que a paixão não é uma coisa estranha, rara, totalmente impossível de você prever e que de repente você contrai. Nasce de repente de alguma coisa. Não, a paixão é um excesso de um sentimento que você tem. No bem ou no mal. Ou seja, a paixão não é nada externo, é apenas uma força que multiplica aquilo que cada um possui em determinada área. Então há pessoas que são fissuradas em sua atividade profissional. Adoram fazer aquilo para qual se prepararam. E então elas nunca tiram férias. Elas gostam de fazer tanto que elas não têm fim de semana, levam o serviço para casa, se aprofundam, estudam de manhã, de tarde, de noite, acabam com a alegria da família que nunca tem tempo para ela. E às vezes não é por ganhar dinheiro, é por uma vaidade intelectual. Essas pessoas se aprofundam terrivelmente em determinados temas que às vezes se tornam autoridades naquela área, que todo mundo consulta. Isso é o quê? É uma paixão, que pode ser positiva até certo limite ou não, quando ultrapassa esse limite. Agora, se nós estamos assim na Terra, quando a gente desencarna, a gente vai para o outro lado como ser humano. Então, do outro lado, nós vamos ter paixões que não são humanas? Não. Nós já ultrapassamos os níveis inferiores ao nível humano. Portanto, as paixões que nós agora exercitamos, ou sentimentos e pensamentos, que para nós são essenciais ou qualificadores da nossa condição de ser humano, são aquelas que nós estaremos vivenciando.
A pessoa está apaixonada na terra pelo seu patrimônio. Tem gente assim no mundo? Tem. Aí morre. E descobre que não vai poder levar nada daquilo que ficou aqui. Só que isso resolve o problema da paixão pelo patrimônio? Necessariamente não. Porque é uma questão mental. O patrimônio é do mesmo tamanho. Uma pessoa pode estar terrivelmente apaixonada por ele e uma outra que tem a mesma coisa pode ser indiferente. Porque a reação mental acerca dos bens é outra. Agora, o espírito vai carregar consigo as coisas que ele é no seu pensamento. Não carrega o dinheiro, não carrega os títulos, não carrega as escrituras, não carrega os valores, mas carrega o apego. E é o apego que faz a paixão tornar-se ruim, quando a pessoa não tem limite. E se nós estamos falando aqui de muitas coisas, a pessoa pode pensar assim, ainda bem que não é o meu caso, porque eu não sou tão apegado assim, eu só tenho, 2 casas de aluguel, 3 carros que estão na minha garagem, eu não sou milionário. Não, você tem bastante. O problema não é quanto você tem, o problema é quanto escravo você é daquilo que você tem. Porque esta é a ação mental. Essa é a atitude da mente em relação aos bens. Então, uma pessoa que pode ter apenas um único carro pode ser mais apegada à matéria do que alguém que tenha muitos, que tenha milhões. Não é a quantidade, é exatamente a vinculação da pessoa às coisas. E isso é nocivo para ela, porque seja em pequena dimensão, seja em grande dimensão, a atitude mental vai levar a pessoa para a mesma situação de debilidade emocional diante das coisas. Mas isto só é assim porque quando nós estávamos na terra, nós vivemos deste modo. Observem como os espíritos são muito insistentes em fazer a gente mudar um pouco a maneira pela qual nós encaramos a vida. Quando Jesus fala a respeito do perdão, quando ele fala a respeito das coisas do mundo, que nós devemos colocar um tesouro no céu e não juntar tesouros na terra, o que ele está dizendo para nós é exatamente a respeito disto. Nós estaremos encontrando do lado de lá da vida aquilo que nós cultuamos aqui, com essa paixão, tanto no bem quanto no mal. Se é boa coisa, não porque nos dava prazer, mas porque fazia nosso espírito luminoso, isto será bom para ele. Então Jesus vem nos empurrar para o lado da paixão positiva. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. É mais resistente aquele que aceita ser humilhado do que aquele que humilha. O Senhor não se cansa de empurrar a gente para exaltar a paixão positiva. Aquilo que nos dá fortaleza, que faz a gente sair da terra numa condição melhor. E combate o orgulho e o egoísmo, que são heranças do nosso primitivismo, porque com isto nós nos mantemos nos padrões inferiores, depois da morte do corpo físico. A equação é muito simples. É muito simples. Você mesmo pode fazer. Você é, depois da morte, o que era durante a vida. É simples assim. Mas não materialmente. Você, do lado de lá, é essência. O que você, no corpo físico, como espírito, demonstra ser. No íntimo. Ninguém gosta de dizer que é ciumento, mesquinho, avarento. Todo mundo dá uma doirada na pílula. Todo mundo dá uma disfarçada. Não, eu não sou avarento, eu sou previdente.
Não, eu não sou ciumento, eu sou cuidadoso com o que é meu. Quer dizer, são eufemismos utilizados. Mas se você olhar para você mesmo e realmente, sem fingimentos, sem dissimulações, você colocar-se autenticamente, você vai ser isso do lado de lá. E como é que você se protege? Porque se essas coisas não forem boas, você vai sofrer. Não sou eu. A gente geralmente vai na igreja, veja só qual que é o nosso raciocínio. A gente é tão infantil, tão criança, que a gente vai na igreja para ficar amiguinho de Deus. A gente ajuda a vender pizza, a gente ajuda nas promoções da quermesse, a gente ajuda no baile beneficente, porque aí a gente ficou amiguinho de Deus. Então, a gente vai morrer na pindaíba, a gente sabe. Mas aí você vai falar, ai, mas isso aqui eu ajudei Deus, ajudei os espíritos, ajudei Nossa Senhora da Quiropita, e agora ela vai me ajudar, porque eu não tenho lá muita coisa, mas ela vai me carregar com ela. Então, nós somos um mau aluno, que todo dia leva uma maçã para a professora, mas nunca estuda a lição. Porque todo dia a gente leva uma maçã, a professora fica contente, gosta da gente, e a gente vai ficando simpático, ela vai ficando simpática conosco, e a gente sempre conta que o dia que você tiver prova, você não precisa estudar, porque a professora vai gostar de você, e na hora de avaliar se você acertou, se você errou, porque obviamente você errou, ela vai pôr certo onde está errado. Vejam só, como é insano o nosso modo de entender as coisas. Então nós usamos as religiões, as igrejas, todas estas coisas, como uma forma de a gente tentar fazer uma política de boa vizinhança com o Criador, com as forças do mundo espiritual, para ver se a gente não fica doente, para ver se o nosso negócio melhora, se entra gente no nosso escritório, se entra gente na nossa loja, se eles vêm comprar o nosso produto, porque está tudo muito parado, eu vou rezar um pouco, quem sabe Deus não me ajuda. Ou então, eu já estou rezando, o que Deus está fazendo que não manda ninguém para me ajudar a sair do vermelho? Enquanto nós estivermos brincando com isto, nós não estamos entendendo qual é o mecanismo da vida. Que é outro que não este. Você se torne adulto. Se você comer doce e não escovar o dente, é você que vai ficar com cárie. Não adianta você ser amigo do dentista. Não adianta o seu pai ser dentista. Sua mãe ser dentista, você ser da família de dentista. O filho do dentista também fica com cárie. Talvez não tenha que pagar pelo tratamento, porque a família toda vai protegê-lo. Mas ele vai ficar com cárie, vai perder o dente se for o caso. Então o negócio não é ser filho do dentista, ser filha da dentista, ser parente do dentista. O negócio é não comer doce, ou se comer, escovar o dente. E é isso que nós não entendemos como espíritos. Algumas pessoas que vivem nas igrejas de todas as denominações ficam indignadas quando alguma coisa ruim lhes acontece. Ou então você tem uma família que também é muito religiosa. Na primeira coisa ruim que acontece a você, que é de uma outra religião, vai dizer para você, está vendo? Na religião que você está indo, está tudo errado, porque, veja só, está te acontecendo umas coisas tão ruins. É porque você está indo lá. Ué. E então, com quem vai na sua, não acontece nada de ruim. Nada. João Paulo I morreu 33 dias depois que foi empossado como Papa. Só 33 dias. O Papa, o maior padre de toda a igreja naquela época, a autoridade soberana da igreja, morreu 33 dias depois. Então deve ser uma tragédia. Se essa for a medida, onde está Deus que deixou um Papa morrer 33 dias depois? Se for de morte natural, já é uma tragédia. E se for de morte não natural, como se suspeita com muitas provas, ainda é mais trágico. Porque se ele foi assassinado dentro do Vaticano,
Onde estava Deus que não protegeu, dentro da casa dele, o filho dele, que representa o Criador na terra, dos adversários que vestem batina também? Não é esse o raciocínio. Não. Todos nós vamos enfrentar testemunhos, vamos enfrentar dificuldades, porque é através disto que nós vamos testar em nós o quanto já amadurecemos. Porque, apesar das dificuldades, nós podemos ser bons. A questão é, quereremos ser bons? Ou só estamos preparados para ser bonzinhos quando nada de ruim nos aconteça? Quando tudo estiver às mil maravilhas. Quando não tivermos dívida nenhuma. Quando não tivermos que pagar fornecedor, cobrador. Aí então a gente vai, estou pronto para fazer o bem. Com aquilo que sobra. A nossa postura diante dessas realidades é que vai exatamente mostrar como nós estamos trabalhando a questão da paixão em nós. No plano espiritual, vai ser do mesmo jeito que a gente é aqui. Então, se nós pegarmos essa equação, o que você é hoje, é você amanhã fora do corpo? Você é seu melhor amigo, é o seu pior inimigo. Porque se você é vaidoso ou vaidosa hoje, você vai tentar continuar assim do lado de lá. Se você é agressivo hoje, do lado de lá vai ser também. Se é mesquinho, se é preguiçoso, se é avarento agora, vai ser assim também do lado de lá. Se não combater isso antes. Se não tomar uma vacina pelo esforço e diminuir esta inclinação negativa das paixões, nós continuaremos a tentar fazer as coisas do mesmo jeito, como espíritos. Nós já fazemos isso como corpo. Nós já somos assim. Você está num calorão e sabe que é ruim beber coisa gelada, mas você gosta. Fazer o quê, né? Você gosta. Tomar um gelado, bem gelado, ficar com o ventilador bem na cabeça, dormir embaixo do ar-condicionado, sem camisa. Aí pega uma pneumonia. Aí começa a ter febre. Aí enquanto está com febre, enquanto está tremendo, enquanto está tossindo, enquanto está com a pneumonia, aí você fala, não, fecha a janela, eu não posso passar por corrente de ar. Eu não posso tomar gelado, nem perto da geladeira eu vou passar. Aí vai no médico, toma os remédios, fica internado. Aquele calorão no quarto e você nem para ligar um abanador perto de você. Não posso, o médico falou que é muito ruim. Não posso tomar vento, eu quero sarar. Tá bom. Aí o remédio faz efeito, você vai melhorando, passa a tosse, a febre vai cedendo. Não vê a hora de ir embora para casa. Aí o médico fala, bom, seu Juvenal, o senhor está de alta. Está de alta. Ai, que bom, que maravilha, não aguentava esse calorão aqui do hospital. Vou para casa. Aí entra no carro e fala, liga esse ar-condicionado, que está uma tragédia de quente esse negócio. Acabou de sair da pneumonia. Já está de novo com o ar-condicionado na cabeça, porque sarou. Ou seja, se a pessoa não entender que ela não poderá estar exposta às mesmas coisas, senão ela volta a ser daquele jeito, ela vai continuar vulnerável àquilo que já fez ela doente. Jesus fala isso. Curava alguns e dizia, olha, vai, mas não faça de novo a mesma bobagem que você já fez, não, porque vai acontecer coisa pior. Ele não falava assim, de maneira tão escrachada, mas ele dizia poeticamente a mesma coisa. Vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não volte a te acontecer. Falava Jesus. Mas é o quê? Você sarou por fora, mas por dentro está doente. Não se deixe iludir pela saúde externa, imaginando que já está livre da doença. Agora, porque você pediu, porque você suplicou, porque você deseja, com sinceridade, uma renovação do seu ser,
te foi concedido este acréscimo, mas você não está são. Se você não aproveitá-lo adequadamente, a doença vai voltar pior do que era, porque agora a sua dívida aumentou. Todas estas coisas Jesus fala para estimular a boa paixão e desestimular a nossa inclinação negativa. E é exatamente o teor da questão de Kardec. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade, questão 363. Obviamente que enquanto nós fazemos parte da humanidade, nossas paixões são próprias que a humanidade possui. Afinal, é a nossa natureza. Se nós fôssemos cachorro, aquele de 4 patas, tá? Deixa bem claro aqui para não haver dúvida. Nós teríamos outras inclinações. Íamos adorar um osso. Seríamos apaixonadas pelo açougue. Não poderíamos passar perto de cemitério que a gente ia querer morar lá dentro, só por causa da abundância de caveiras. Olha como é diferente. Fala para o ser humano se ele quer morar lá no cemitério. Né? Nem ir no velório da mãe dele ele gosta muito, mas é obrigado. Fora isso, não quer saber de alma penada. Então você observa que são áreas distintas, mas as paixões, se nós aprendermos a conter, a controlar, a disciplinar, elas nos ajudarão no exercício positivo de coisas que melhoram a alma enquanto nós estamos na terra. Mas se nós nos entregarmos a elas desbragadamente, nós vamos viciar nossa vontade. E quando o corpo morrer, a nossa mente estará vulnerável ao exercício destes tipos de conduta, e do lado de lá vai ser difícil. Perguntas, dúvidas? Vamos lá. Quem tem alguma indagação, pode levantar a mão. Não tem nada, portanto, de paixão pela vizinha, pelo vizinho, né? Por aquela criatura de aparência bonita, fisicamente. A gente chama isso de paixão, né? E chamamos isso até com todas as características de um empenho amoroso, mas é uma dependência emocional que pode ser equiparada a uma paixão, mas se não for controlada, produz muitas dificuldades na vida das duas partes, certo? Ninguém tem pergunta? Vamos para a questão 364. Kardec pergunta na 364: é o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Kardec está dizendo que quando nós encarnamos, nós temos duas áreas. E ele vai falar sobre isso na lei do progresso. Lá nas leis morais, nós vamos encontrar o progresso colocando essas duas vertentes, a inteligência e a moralidade. E lá nós aprendemos que primeiro o homem desenvolve a inteligência, para depois desenvolver o conteúdo moral. Porque primeiro ele precisa saber discernir. Se ele não sabe discernir, ele não sabe como escolher. Você primeiro precisa alfabetizar uma pessoa, para depois perguntar para ela quanto é 2 vezes 2, ou como se escreve determinada palavra. Se ela não for alfabetizada, ela não vai saber responder. Então, essas duas vertentes, moral e intelecto, caminham juntas, ainda que uma venha antes da outra. Precisam ser desenvolvidas. E aqui na questão 364, Kardec quer saber se o intelecto, que dá ao homem a inteligência das coisas, é propiciado por um espírito, e o que dá o entendimento moral é propiciado por um outro espírito dentro da mesma pessoa,
ou é um só Espírito que dá ao homem qualidades morais e as qualidades da inteligência. São dois em um ou é um só com duas vertentes? Primeira hipótese, quem acha que é dois em um, levanta a mão. Entenderam o que eu quis dizer com dois em um? Isso. E quem acha que são duas vertentes do mesmo Espírito? Levanta a mão. Ok. A maioria vence. Até porque a resposta é só uma frasezinha, todo mundo já deu para ler, não é? Enquanto eu fico floreando o pavão aqui, o povo vai lendo, né? Vamos então ver a resposta. A pergunta é a seguinte: é o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta dos Espíritos: seguramente é o mesmo, e isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos, certo? Não tem. Ele é único, integral, pleno, do ponto de vista da sua essência. Tanto que nós usamos uma palavra que significa isso, sem saber. Você olha uma pessoa e pergunta: quem que é aquele indivíduo ali? Querendo referir-se àquela pessoa. Mas o que quer dizer a palavra indivíduo? Que não se divide. In é não. Divíduo é que se divide. O que não se divide é um indivíduo. É uma só pessoa, é um só espírito. É ele só que carrega em si a vertente do mundo moral e a vertente do mundo intelectual. E isso vai dar a somatória desses dois fatores, o grau de maturidade evolutiva daquele ser. Não é só o pouco raciocínio ou a falta de escola que diz que ele é atrasado. Porque não é ir à escola ou não ir à escola que define uma pessoa como evoluída ou não evoluída. São vários fatores que estão inseridos nisso. E longe dos espíritos rotularem como evoluídos os que vão em escolas. Porque não é este o caráter que separa ou que dá o grau evolutivo de algum ser. Agora, entendendo que é um único espírito, já que as entidades respondem assim a Kardec, e vocês observarão que Kardec, ele não está fazendo o jogo dos espíritos. Ele não está fazendo perguntinhas bonitinhas para os espíritos responderem respostas bonitinhas. Kardec coloca os espíritos na parede, usando o seu raciocínio. Porque é isto que os espíritos pedem que nós façamos. Temos o raciocínio para usá-lo. Então os espíritos respondem: é um só espírito que tem cada um indivíduo. Não são dois. O da moral e o da inteligência. Aí Kardec, ouvindo essa resposta, elabora a questão que vem logo a seguir, 365. Por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Se é o mesmo espírito que tem a inteligência e a moral, não são dois, coisa que se fossem dois seria compreensível, que um pode ser muito inteligente e o outro espírito muito viciado, mas se é o mesmo, como se explica, nestes casos, que pessoas muito inteligentes, que pela inteligência parecem estar no nível superior de evolução, pela moral, estão muito viciados, são muito viciados moralmente? Boa pergunta. Aliás, essa é quase uma regra, não é? Quase uma regra. Existem exceções, felizmente.
Mas é muito mais fácil encontrarmos pessoas lúcidas, inteligentes, capacitadas, formadas inclusive em faculdades, em cursos superiores, que são totalmente vulneráveis a inúmeros vícios, que são dependentes químicos, que perdem tudo o que ganham em jogos, em jogatinas, que são sumidades na medicina e que passam o fim de semana na mesa de jogo, que tem que operar o seu semelhante no dia seguinte e estão tomando bebidas com os seus amigos até de madrugada. E confiam tanto em si que não têm a menor responsabilidade para com aqueles, ou pelo menos consideração para com aqueles que eles vão operar. Estranho que o mesmo espírito possua condutas que são antagônicas. Não parecem antagônicas essas duas condutas, Denise? Parece ou não parece? Vai lá. O que você acha? Que parece. E você explica isso como? Não sei. Não sei. Pensa. Fala para o Alexandre, então, que está aí do seu lado. Que estava dando risada do apuro que a filha estava passando. Agora vai sobrar para ele. Então passa para o Felipe aqui. Não, Felipe é outro departamento. Fala aí, Alexandre. Eu estava pensando nisso, não consigo entender uma coisa assim. Se lá na pergunta anterior falou que um vem do outro, né? Então teria que ser o bom e não deveria ser viciado essas coisas, né? Então eu não entendi. Você também não entendeu? Como que pode ser o contrário, né? Que aí está falando que um é o contrário do outro. Diz uma coisa, um professor de matemática pode escrever errado? Pode. Mas ele não é professor de matemática? Matemática. Um físico, um astrofísico, pode conjugar erradamente um verbo? Pode. Pode ou não pode? Mas não é estranho? É a mesma pessoa. Faz cálculos de órbita de planetas, tem todos os cálculos das diversas equações cósmicas, decore salteado, mas escreve xícara com CH. Não é estranho? É ou não é? Não, não é estranho. Nem um pouco. Uma pessoa que cozinha bem, que é excelente dona de casa, que sabe fazer todos os pratos ficarem deliciosos, pode ser uma má costureira? Pode ou não pode? Mas ela não faz tudo tão bonito na cozinha, faz cada prato que parece um tecido, aquelas maionese que ela enfeita, parece bordado, não faz? Pega lá, faz flor com a casca do tomate, não é? Tira a casquinha do tomate, faz aquela florzinha, um botão de rosa, faz os cabinhos com salsinha, cebolinha, faz o chãozinho com cenoura ralada. Agora põe um pedaço de pano com um pouco de agulha e linha e manda ela costurar alguma coisa. Não é estranho isso? Não, não. É muito comum. É muito normal. Com você mesmo, Alexandre, com você mesmo, Denise, comigo mesmo. Nós somos aquinhoados com certas facilidades em algumas áreas e encontramos dificuldades em muitas outras. Por quê? Porque nós nos desenvolvemos com mais dinâmica em áreas onde nós temos fluência e vamos deixando aquelas áreas mais assim difíceis para lá.
Ou seja, nós desbalanceamos o nosso espírito. E ao invés de nós pararmos de evoluir tanto e nos dedicarmos tanto àquilo que é gostoso para nós, porque é fácil, e passarmos a nos empenhar em estudar aquilo que para nós é complicado, nós não fazemos isso. Nós abandonamos o lado complicado e ficamos só com aquilo que é fácil, que é gostoso. É ou não é? Na mesma pessoa. Então essa pessoa que cozinha bem e que costura mal, não são duas pessoas, é a mesma. Essa pessoa que faz cálculos matemáticos profundos de memória e não sabe escrever xícara, não são pessoas diferentes, é a mesma. Por quê? Porque ao invés de ela aprender o melhor em cada área, a gente acaba ficando restrito àquilo que a gente tem facilidade e aquilo que é difícil a gente abandona, porque dá trabalho. Então a gente progride mais em um determinado caminho do que em outro. Fala aí. Mas daí são habilidades, não é? O que está falando aqui, tipo assim, um desvio de caráter. A pessoa é inteligente e mau caráter, vamos supor. Não é mais difícil isso? Porque a habilidade é uma coisa, vamos supor. Eu tenho habilidade para uma coisa e não tenho para outra que eu não vou querer trabalhar. Mas, tipo assim, você é hiperinteligente e é viciado. Que nem um médico, essas coisas. Não precisa ser hiperinteligente. Você pode ser inteligente e viciado. Já é grave. Você pode ser inteligente e fumar. Já é grave. Você pode ser muito inteligente e gastar mais do que você ganha. Já é grave. Tudo isso envolve não só as questões de aptidão, envolve a capacidade de você discernir, envolvem vícios de comportamento. Mas você sabe que mentir é ruim. Às vezes a gente vai em médicos que recomendam aos seus pacientes que não fumem. O maço de cigarro dele está dentro da gaveta. E ele fuma. Ou seja, alguma coisa está em descompasso. Não só em aptidões. É mais fácil entender isso em aptidões, mas isso se dá em toda parte. E é o mesmo espírito. Por conveniências, por interesses, por falta de um compromisso com ele mesmo. Nós aqui dissemos, se você conhecer os seus defeitos hoje e empenhar-se com honestidade em combatê-los, quando você desencarnar vai estar melhor. Não é se a sua mulher fala que você tem defeito, se o seu marido fica pegando no seu pé porque você tem defeito, se o seu inimigo diz que você não presta por causa disso, daquilo, não é ele, não é a ela, não é ao seu inimigo que vão estar atribuídas as responsabilidades de nos fazer evoluir. É a nós. Pode ninguém falar a nosso respeito e você saber que tenha determinada inclinação. Se você não combater isto, do lado de lá você vai se ver com ela. E não vai adiantar falar assim, é que eu ajudava a vender pizza. Nós vimos em alguns estudos que fizemos aqui, o relato de estudiosos que falaram sobre o muito famoso agora, não é? Estudo sobre a experiência de quase morte, EQM. E em um livro, onde isso ainda na época em que esse livro foi editado era coisa assim, pouco falada, o autor deste artigo, ele conta a história de um rapaz que passou pela experiência de quase morte há muitos anos, logo no começo, que tinha sofrido em um acampamento militar na época da guerra, se não me engano da Coreia ou do Vietnã, ficou doente e desencarnou, quase desencarnou, foi dado como morto, mas não tinha morrido. E então ele se viu fora do corpo, viu aquela história, né, do caminho luminoso, encontrou alguém que era muito elevado, e nesse momento o Espírito disse para ele, o que você fez de bom em meu nome? Não, ele não diz quem é esse Espírito, não diz que é Jesus, que é Buda, não, ele diz,
é uma entidade elevada que eu não sei quem é, uma luz muito intensa, e uma voz que, ao mesmo tempo que era macia, veludosa, era assim, tonitruante. O que você fez de bom em meu nome? E o rapaz, que era recém-saído da adolescência, tinha seus 20 e poucos anos, ele não tinha feito nada de bom. Ele sabia que não tinha feito nada de bom. Aí ele começou a pensar o que ele tinha feito de bom. Ele lembrou que quando ele era escoteiro, ele ganhou uma medalha de honra ao mérito, como escoteiro. Ajudei uma velhinha a atravessar a rua, foram lá para estimular e deram uma medalha de honra ao mérito para ele. E quando ele pensou nisso, imediatamente ele entendeu que não se tratava de nada material que alguém tivesse te dado, um diploma, uma menção honrosa, um elogio. Não, o que você fez de bom em meu nome no mundo? E ele descobriu que não tinha feito nada. A entidade então levanta-o do lugar em que ele estava e o leva voando sobre a cidade onde ele morava e mostra para ele inúmeros bares onde as pessoas estão se embebedando. Como a dizer, veja essas pessoas. Quando você fez alguma coisa de bom para que elas não fossem assim? De verdade. Essa experiência de quase morte foi muito tocante para esse rapaz, porque quando ele percebe que ele não tinha feito nada, e ele se arrepende de ter desperdiçado parte da sua vida, a entidade o leva de volta e diz que ele tem que voltar, porque ele ainda não está pronto para ir embora. E ele acorda no necrotério. É um dos primeiros e bem registrados casos de EQM. Mas o que o espírito encontrou do lado de lá era exatamente o que ele era. Ele sabia o que ele tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer. Daí então, o que nós costumamos na Terra fazer, sabe o que é? A gente arruma umas migalhas de boas atitudes externas. A gente dá umas moedas, faz alguém comer um sanduíche e vai juntando aquilo numa caixa de fósforo. E em uma grande caçamba, a gente vai jogando tudo que é coisa feia que a gente faz escondido dos outros, que a gente faz conosco mesmo e com as outras pessoas, que a gente não conta, e que vai se amontoando em uma caçamba. Aí, quando a gente desencarna, a gente carrega a caçamba e a caixa de fósforo. E aí, quando chega lá, o que você fez na Terra? A gente quer que a caixa de fósforo compense a caçamba. Olha aqui na caixa de fósforo, eu estou apresentando para o senhor, essa aqui é até muito grande. Ainda é menor. É isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Sumiram com a minha... Ah, está aqui. Olha, o que eu fiz de bom está aqui dentro. Aqui. Aí o espírito olha assim por cima. E a montanha aí atrás? Que o senhor veio com ela. Eu? Não, isso daí acho que puseram aí. Hoje tem tanto ladrão de caçamba, vocês já viram isso? O cara procura caçamba alheia na rua para jogar o seu entulho, sem precisar contratar uma caçamba própria. Então, a gente vai chegar do lado de lá, pegado a nossa caixinha de fósforo, que está aqui, ó. Ah, eu fiz de bom na Terra isso. E acha que isso aqui, olha, essa coisica de nada aqui, vai compensar toda a caçamba de coisa errada que a gente fez e não se livrou. Então, qual que é a conduta que os espíritos querem que a gente adote? Pare de juntar o lixo da sua caçamba. Comece a jogar isso fora. Comece a corrigir as coisas ruins. E, eventualmente, também comece a aumentar o tamanho da caixa de fósforo com as boas coisas. Mas feitas por vontade, não por acaso. Então, quando o mundo espiritual coloca aqui que há homens inteligentes e que moralmente são viciados, puxa vida, isso é a coisa mais, é a regra quase, é a coisa mais óbvia que existe no mundo. Um ditado antigo costumava dizer que é tão difícil um sábio conquistar riquezas quanto um rico conquistar sabedoria.
Porque são duas coisas antagônicas. Quando você tem sabedoria, você sabe que não precisa da riqueza e que a riqueza até vai te pesar muito no exercício dessa sabedoria. Mas quando você tem riqueza, o que você sabe é que se você quiser sabedoria, vai ter que se desfazer da riqueza. Então é tão difícil para um sábio conquistar riqueza, porque o sábio sabe que a riqueza não é importante. Quanto é difícil para um rico conquistar sabedoria, porque o rico não quer a sabedoria, ele quer a riqueza. Mas é o mesmo espírito. Seja na sabedoria, seja na riqueza, seja na importância espiritual, seja na ligação material, é o mesmo espírito. E parece que quanto mais inteligente ele é, mais ele usa a inteligência nas condutas astutas para preservar aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele, aquilo que ele acha que é ele. Fazendo com que os vícios fiquem multiplicados naquilo que são exercício dessa inferioridade. A princípio pode parecer antagonismo, mas é exatamente o que os espíritos dizem, realmente faz parte da nossa natureza. Por quê? Porque você pode ser um excelente matemático e um péssimo gramático. Alguém aqui compreende letra de médico? Tirando a Juliana, que é enfermeira. E por quê? Alguém pode me responder? Você que se é médico, que está assistindo, não sei quantas pessoas estão assistindo a gente agora aqui também, porque ninguém me informa. Mas você que é médico, se você estiver assistindo, me diz uma coisa, por que você pensa que ninguém precisa entender o que você escreve? Por quê? Só um farmacêutico versado em egiptologia consegue decifrar algo que é tão precioso para salvar uma vida, que é o nome de um medicamento. Então, nós temos quase 500 pessoas, deve ter algum médico assistindo ou participando, alguém que já foi, alguém que tem parente que é médico. Pergunte para ele por que a sua letra é horrorosa e ninguém entende. Porque é inconcebível que uma pessoa que faça faculdade de medicina escreva tão porcamente, tão desleixadamente, a ponto de produzir até confusão em quem vai ter que comprar um remédio. Nós temos aqui, em alguns exercícios que fazemos na nossa instituição, algumas plantas medicinais. E nós tivemos que mudar o nome de uma das plantas, porque toda vez que nós vamos usar algum remédio que vai uma dessas plantas, que está escrito em letra de computador, imagina. O indivíduo que vai pegar o remédio, pega o remédio errado. Um se chama alcânfora, a outra se chama alcachofra. E não é nenhum analfabeto que vai pegar o remédio. Só que é distraído. Começa com al, né? Al. E aí vem o C. E depois vem um outro A, alca. Ah, é esse aqui. Quando devia ler o remédio inteiro, o nome, se está escrito em letra de máquina, mesmo assim a pessoa não lê. Imagina escrito com o garrancho de alguém que, nem apelando para Champollion, vai conseguir decifrar o que ele escreveu. Agora, por que não corrige isto? Por que ele pode ser uma sumidade em cardiologia e um semi-alfabetizado? Por que isso? Por que ele não aprende a escrever legivelmente? Porque não tem humildade. Porque não se coloca na posição do outro, que vai precisar ler e decifrar o que ele escreveu. Porque não tem que passar pela situação de comprar o remédio errado. Porque quem leu lá, em vez de ler alcânfora, leu alcachofra.
E isso se dá não é por falta de lucidez, porque uma pessoa que entende, fez faculdade, sabe ler e escrever, salva vidas. E, no entanto, é um semi-alfabetizado, por desleixo. E olha, eu estou falando de médicos aqui, porque estão mexendo com coisas muito graves, que podem levar à morte física. Mas isso é uma realidade que se aplica a todos nós. Por que todo mundo tem vergonha de deixar um bilhete escrito? Porque a sua letra é um garrancho que vai mostrar que você também é preguiçoso, desleixado, e não quer melhorar nunca. Não, eu vou escrever no computador, aí eu imprimo. Não, escreve aí num pedaço de papel. Ai, não, é que minha letra é feia. Além do que, eu não sei escrever umas palavras. Ué, por que não vai aprender então? Feio é você não saber e continuar sem saber. Mas já perceberam uma coisa interessante? A gente não tem vergonha de ter letra feia e de escrever errado. A gente tem vergonha que os outros descubram isto. Isso é insano. Nós podemos continuar garranchentos e narfa, desde que ninguém saiba. E aí alguém fala para você, nossa, mas que letra horrorosa essa. Ai, não me fale assim da minha letra. Ué, não estou falando mentira? E nem eu entendo o que eu escrevo, mas você não pode falar assim de mim. Ué, como não? Se você está falando por você deste jeito, por que os outros vão ter que te elogiar? Ai, mas que letra linda, que letra maravilhosa. Parece kanji. Kanji é alfabeto chinês, japonês. Ninguém entende, mas é linda. Essas linhas são maravilhosas. Olha só, que contorno arredondado dessa letra T. Coisa linda. Olha essa barriga da letra I, que coisa maravilhosa. E está grávido. Está grávido. Bem, se nós então não enfrentarmos isso, vamos continuar do mesmo jeito. E isso é o nosso arroz com feijão, Alexandre. Não é de se espantar. Isso acontece conosco. Todos nós que estamos nessa sala passamos por isso. Não em termos tão extremados como aqueles que aqui nós citamos, mas em muitas das nossas atividades. Em muitos dos nossos problemas. Poderíamos estar melhores. E por que não estamos? Porque dá para o gasto. Com isso a gente vai se virando. Mas para frente, quando eu precisar, eu vou atrás. Vamos ver então a resposta da questão 365. Por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? Resposta: é que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza ao mesmo tempo em todos os sentidos. Em uma etapa ele pode avançar em ciência, em outra, em moralidade. Por isso é que é absurda a ideia de que você só vive uma vida. E nessa única vida tem que fazer tudo. Você tem que ser boa cozinheira, boa costureira, boa dona de casa, boa física, boa cosmóloga, boa meteorologista, boa motorista. Aí complica tudo. Aí é muito. Até para quem acredita numa única encarnação. Não dá. Eu estou falando isso para ver se o povo acorda. Então, é necessário que a gente aprenda que esse único espírito que tem todas essas facetas possa ter tempo para desenvolver cada uma delas.
Agora, quantos milhões de anos vai depender, vai gastar o indivíduo para chegar a um plano espiritual mais elevado? Depende dele. Tem os que ficam dormindo. Passamos, feriado prolongado, delícia, não vou fazer nada. Ficar em casa, levantar tarde, dormir tarde, viajar para Licínia, ir lá, ficar comendo berbigão, tomando café moído na hora, comendo queijo de nozinho. Aí tudo bem, você passa 5 dias, 6 dias inutilmente. Não, é que você se divertiu, você descansou, ótimo, mas a gente já está no planeta de prova e expiação por tanta diversão. Sabe esse planetinha que a gente odeia porque é muito violento, cheio de problemas, cheio de gente matando gente, pondo fogo em ônibus, sequestrando, estuprando criança? Nós estamos nele porque faz tempo que a gente está se divertindo, tirando férias. Então reduz pela metade, faz assim, faz um acordo com você, metade você diverte, metade você descansa e a outra metade você estuda. Pesquisa. Você vai descobrir que pesquisar e estudar é divertido. É divertido. Estude, por exemplo, a origem das palavras. É muito bacana. De onde que elas derivam? Você vai começar a falar coisas que você vai entender por que está falando. E você vai entender por que aquela palavra indica aquele tipo de definição. De onde que elas vêm? Eu falei aqui de indivíduo. Aquele que não se divide. Já falamos aqui outra vez de firmamento. Quando você ouve falar em firmamento, você já pensa em céu. As estrelas, a lua andando. Mas por que chama firmamento? Por que vem de firme? Porque essa palavra derivada da época em que os homens achavam que a Terra era o centro do universo e que longe dos níveis que mantinham os planetas girando ao redor da Terra, as estrelas estavam paradas numa abóbada que parecia dura para aqueles que analisavam. Então, o nível estelar para os antigos era chamado de firmamento, era firme. Daí veio o nome, firmamento, que você hoje entende que é céu sem saber por quê. Vai estudar, vai trabalhar com a sua caligrafia, vai se tornar um médico que escreve uma receita e todo mundo lê. Faz uma brincadeira no fim do ano, em vez de fazer amigo secreto. Faz assim, receita secreta. Você escreve uma receita, põe no envelope e faz cada um tentar ler a sua letra. Quem conseguir ganha um prêmio. Puxa, vai ser muito estimulante se você perceber que todo mundo conseguiu ler. Porque todos os outros que vão depender da sua receita vão saber o que você está escrevendo. Agora é triste você escrever uma coisa tão importante, tão difícil, tão grave que ninguém lê. Porque não consegue decifrar. Não é a ignorância dos... Porque geralmente esses caras... mas esse povo é tudo analfabeto, é tudo ignorante, não sabe ler uma receita. Não. Essas pessoas são pessoas que sabem ler, você que não sabe escrever. Então passe 2, 3, 4 dias, de 10 dias de férias, resolvendo-se com essas coisas. Aprenda, disponha-se a buscar coisas que construam, porque isto vai fazer você avançar em várias áreas, mas depressa. E quando chegar do lado de lá, você já terá feito boa parte de um trabalho que precisaria de uma outra vida para vir fazer, se você aproveitar o tempo. Então, não depende dos espíritos o nosso avanço, depende de nós. E quando nós somarmos, faça as contas. Quantas horas tem uma semana? Está vendo? Vocês têm que fazer exercício de matemática. 7 vezes 24. Quantas horas tem uma semana? 168 horas.
Pegue essas 168 horas e divida por quanto você gasta estudando como melhorar-se, aprendendo alguma coisa. Faça uma revisão dos últimos 7 dias e diga para você mesmo, o que foi que eu aprendi de novo em 7 dias? Eu passei 7 dias na Terra. Em 7 dias, 168 horas. Que coisa nova eu aprendi? Ah, é que eu fiz um prato diferente ontem. Não vale. Se você já sabia, você pegou lá no caderno velho da vovó, você já tinha feito esse prato, só não estava lembrando, você não aprendeu nada. Aliás, está escrito lá. Aprender significa pesquisar algo que você não sabe e passar a fazer para aprender, porque você só vai saber depois que fizer. Em 7 dias, o que você aprendeu que seja novidade? Você vai ficar assustado de perceber que praticamente não aprendeu nada. Poderia ter aprendido. A gente aprende quando conversa, a gente aprende quando assiste alguma coisa positiva, a gente aprende quando vai lá na ciência da alma e vai prestar atenção no que está lá. Isso são conteúdos novos. Aprende quando pega um livro e lê com vontade de apreender o seu conteúdo. A gente aprende. Mas nós estamos tão desconectados com o aprender que nós passamos uma semana sem aprender nada. E achamos que vivemos. Você em casa é a mesma coisa, não é só para eles que estão aqui, não. Você também pode fazer essa mesma pesquisa. O que você aprendeu de novo em uma semana? Escreva. E se aprendeu alguma coisa, vai ver que é insignificante perto do tempo que nós jogamos fora, sem aprender nada. E depois queremos viver mais tempo na Terra. Eu descobri que tem um tumor, agora o médico me deu 1 mês de vida. Senhor, por favor, me deixa viver um pouco mais, que ainda não está na hora. Ué, você já está com 70 anos, não aprendeu nada. Vai querer mais quanto? Para ficar em casa sem fazer nada? Você está sendo um peso para a Terra. Você não está fazendo nada de diferente, nada de novo. Então eu vou tirar você daí e botar um outro que seja mais eficiente que você. E é verdade. É verdade. E nós vamos ter que encarar depois o quê? O que nós não fizemos, quando podíamos ter feito. Aí vamos pedir mais uma vida para recomeçar. Tudo bem, pode voltar, Deus deixa. Só que aí, nada mais de nascer na sombra e água fresca. Aí, desde cedo, tem uma enxadinha na mão, tem que catar a água lá na caçamba, lá 3 quilômetros, carregar na cacunda, solzão, tem que ordenhar a vaca, quando a vaca tem leite, viver no meio dos pernilongos, sonhar com uma escola e não ter nenhuma professora, nem escola por perto. Aí é complicado. Nós então vamos parar aqui na questão 365. Precisamos acelerar o nosso processo de aprendizado. E uma dessas formas é a gente estudar em casa, tá bem? Agora podem escrever aí, semana que vem eu vou chegar aqui e vou perguntar quem é que estudou em casa e ninguém vai ter estudado. 7 dias, 168 horas, sem abrir o livro, porque na quarta-feira que vem vai ter alguém que vai explicar tudo para você. E aí na hora você lê. Tá? Aí, terça-feira, Deus resolve levar o infeliz embora para o outro lado da vida, quarta-feira não tem ninguém aqui. E agora, como nós... Deus devia ter deixado o André. Não. Nunca se sabe quando é a hora de ir embora. Mas, do lado de lá, a gente vai ter que encontrar aquilo que a gente fez por merecer.
Por isso, leiam antes, meditem a respeito, pesquisem, procurem, aprofundem, para que na quarta-feira que vem a gente possa conversar sobre estes assuntos que são muito úteis com um conhecimento mínimo do seu conteúdo, tá certo? E agora vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Perguntas de hoje. Aqui a Ana Paula está dizendo que o Fábio Lavor pede que eu diga o nome do livro ou documentário que você citou sobre a EQM. Eu vou trazer, Fábio, eu não tenho de memória aqui o nome do livro. O livro não é sobre EQM. O livro é uma série de reportagens interessantes sobre assuntos interessantes em várias áreas. Uma delas é sobre a EQM. É um livro que compilou artigos de jornal escritos por pessoas estudiosas nessas diversas áreas. Eu vou procurar em casa e na semana que vem me comprometo a trazer o nome do livro para você, tá bem? Pedro Baceto e a Alba de Campinas. Ele diz assim: foi divulgado pela internet e também pela imprensa as 15 frases mais famosas do escritor Gabriel Garcia Marques, falecido recentemente. E entre elas, uma que mais me chamou a atenção, que diz assim: não acredita em Deus, mas tenho medo dele. Pergunta: o que acontece ao materialista ao retornar ao plano espiritual e constatar seu grande erro por não crer em Deus e também na vida espiritual? Obrigado pela pergunta, Pedro. Agora, eu quero dizer a você que a sua conclusão não é necessariamente verdadeira. Gabriel Garcia Marques está dizendo: não acredito em Deus, mas tenho medo dele. Isaac Newton dizia assim: não acredito no Deus que os homens inventaram. Não, ele diz assim: acredito no Deus que criou os homens, não no Deus que os homens criaram. Isaac Newton tinha um pensamento semelhante. Ele diz: eu não acredito no Deus que os homens criaram. Eu acredito no Deus que criou os homens. Isso não é considerar Isaac Newton como ateu. E a simples frase colocada assim, fora de contexto, não nos autoriza a dizer que ele, Gabriel Garcia Marques, fosse ateu ou fosse materialista. Eu não conheço a sua história para afirmar isto. Menos ainda ousaria dizer que, com base nesta frase, fosse suficiente para qualificá-lo desta forma. Até porque, sendo de ascendência como há uma grande oposição entre irmãos de descendência frente à religiosidade que os vitimou ao longo de tantos séculos. O mundo hispânico sofreu terrivelmente no domínio da igreja, desde o período medieval. Estas violências, que envolveram inclusive a Inquisição, martirizando pessoas para abusar delas e tomar o seu patrimônio, transformou muitos espanhóis e descendentes de espanhóis em pessoas avessas a este Deus, que eles chamam assim, querendo dizer membro da igreja, ou pregado por uma igreja a que eles não se submetem. Na verdade, não é uma repulsa ao conceito da superioridade de uma inteligência. É uma forma arrogante, quase ofensiva, de colocar-se fora deste sistema teísta que estabeleceu uma hierarquia para massacrar
populações. Este Deus que os homens criaram. E que, como diz Isaac Newton, ele também não acredita nesse Deus despótico, nesse Deus vingativo, nesse Deus que bendiz armas e exércitos para invadir e para trucidar os outros filhos dele. Não há sentido num Deus assim. Então, vamos tirar Gabriel Garcia Marques do contexto, porque nós não temos como fazer nenhuma alusão ao que ele é, e vamos apenas considerar o que acontece ao materialista ao retornar ao plano espiritual. Qualquer materialista, e materialista mesmo não famoso, ele vai estar do lado de lá com a consequência, com os efeitos do seu raciocínio, da sua mente. Se ele não acredita em nada, ele estará muito aflito, porque nós vemos na descrição que nos é feita no livro Os Mensageiros, o que acontece no abrigo que Alfredo e Ismália dirigem, no plano umbralino, um posto de socorro, onde eles vão orar junto de entidades que estão mumificadas em galpões de quilômetros de tamanho, e que representaram na Terra exatamente esses indivíduos, materialistas, os que não acreditavam em nada, que acreditavam que morreu, acabou. Estão ali. A descrição do que acontece com eles, André Luiz nos dá nesta obra, Os Mensageiros, que nós inclusive comentamos capítulo por capítulo no programa O Espírito da Letra. Não quer dizer que ficarão assim para sempre, mas quer dizer que precisarão mudar o que são para saírem desta condição, como nós também. Como o guloso chega do lado de lá com muita fome, o depravado chega do lado de lá com muito desajuste sexual, como o viciado também chega lá querendo voltar a injetar a droga que o levou à morte, às vezes, na terra, assim também. O materialista que não espera nada chega lá e tem que se defrontar com outra realidade. E aí que começam os seus problemas, tá bom? Muito obrigado, Pedro, um grande abraço para você e para a Alda. A Mônica Silvestre de Aquino, de Campinas, diz assim: um espírito inteligente encarnado em um corpo idiota, ao se desligar temporariamente do mesmo corpo por conta do sono, volta a seu estado normal como antes de animar esse corpo? Tem consciência plena do que lhe ocorre? Bem, nós já comentamos isso não faz muito tempo, Mônica, que a idiotia, assim chamada, como uma enfermidade que acomete o cérebro e torna difícil a sua administração por parte do ser inteligente que está vinculado àquele corpo, ela é apenas um motor ruim num carro. O motorista continua sendo um excelente motorista, só que ele não consegue manejar um carro cujo motor não funciona, cuja direção não obedece aos seus comandos. Então, se de repente ele para do carro, desce do carro e pode emprestar o carro de alguém, ele continuará a ser bom motorista. E isso acontece nas reuniões mediúnicas quando um espírito que está vinculado a um corpo, que não pode ser modelado da melhor forma, e ele não consegue exprimir-se através daquele conduto vocal, ele pode manifestar-se em uma reunião mediúnica utilizando o corpo de um médium temporariamente e se fazer entender com todas as letras e pingos, sem qualquer dificuldade. Porque o que está com o problema é o corpo, não é a mente do espírito. No caso aqui, colocado por você. Seja durante o sono, seja no estado em que ele possa se manifestar através de médium. A esse respeito, contou-nos uma história muito interessante o nosso querido Jeter Giacomini, diretor da Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova que se localiza nas Casas André Luiz, instituição notável, responsável pelo tratamento de pessoas com deficiências mentais em vários níveis. E ele nos contou que ouviu um trabalhador dos
dos comunicadores dizer-lhe que naquela noite havia tido um sonho muito interessante. Este comunicador sonhou que estava num salão com o Jeter, também em espírito, ouvindo uma palestra. O espírito que estava lá, fazendo a palestra, era um espírito muito capacitado. Eles então se sentaram e ficaram assistindo a palestra, e havia um grupo mais próximo dele, no auditório, que estava, a quem ele se dirigia, vamos dizer assim, de maneira direta, além dos que estavam assistindo, como pessoas que queriam aprender sobre aquilo que ele estava falando. Aí então, quando terminou a palestra, isso eles estão dormindo, hein? Todos se levantam e começam a sair do salão. Ele, que estava ali, se despede do Jeter e pensa em ir embora. Mas aí um espírito diz para ele assim: não, você ainda não pode ir. Você tem que acompanhar esse espírito até onde ele vai. Mas ele não vai para o plano superior, lá em cima, eu não posso entrar. Aí o espírito diz: você vai ver. Então, termina a reunião no plano espiritual, cada um sai, o salão se esvazia. Aí o espírito que está acompanhando, vamos seguir agora essa entidade. Então a entidade sai do lugar em que ela estava falando no salão e entra no sentido dos quartos da instituição das Casas André Luiz. E eles vão seguindo. Naturalmente o rapaz pensa assim: eu acho que antes dele ir embora ele vai fazer visita para alguém que seja querido dele aqui, que ficou nesse lugar. Por isso que ele veio aqui também trazer uma boa vibração. E eles vão acompanhando. E chega num determinado quarto, de verdade, o espírito entra no quarto. O espírito entra, o mentor que está com ele entra junto com o rapaz que está vendo, e quando eles entram, eles ainda conseguem ver o espírito deitar-se no corpo que era dele. O de um ser que estava internado nas Casas André Luiz com deficiência mental. E ele se espanta. Aí o mentor diz: este ser que está aqui como um espírito, em um corpo com essa deficiência, é um espírito elevado, nobre, mas que foi responsável pelo desajustamento de todos estes outros que estavam assistindo a sua palestra. Ele então pediu para ele renascer na condição igual a daqueles que ele fez nascerem nessas situações. E durante a noite, ele sai do corpo com toda a lucidez que lhe é natural e vai falar com os seus velhos companheiros, com os seus velhos comparsas, para dar-lhes ânimo, para dar-lhes a vontade de continuar vivendo. E quando termina, todos voltam para os seus corpos deformados ou deficientes, inclusive ele. Mas ele está se resgatando a si próprio, vestindo a mesma roupagem dos seus amigos, que ele desencaminhou, ou que ele deixou de ajudar. Então, Mônica, é assim que funciona o universo. Nós todos vamos aprender a nos desculpar corrigindo nossos erros. E o fato do carro estar funcionando mal não significa que o motorista não sabe guiar, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. A Lúcia Câmara, de São Paulo. Se levamos daqui a mesma personalidade, entre aspas, que tínhamos, podemos dizer o mesmo sobre as doenças? Existem chances de recuperação de uma doença, por exemplo, de característica mental? Como a pessoa se recuperará do outro lado? Ô Lúcia, tudo é uma questão de aproveitamento. Nós estaremos melhorando se aproveitarmos as deficiências e não nos limitarmos por elas, não nos deixarmos limitar. As enfermidades costumam ser efeitos de nossas condutas. Nós erramos e temos que corrigir o mal em nós mesmos, como esse espírito que pede um corpo deficiente como o dos seus amigos, e é autorizado. Agora, se nós não aproveitarmos o processo de amadurecimento que a enfermidade concede, nosso espírito continuará doente, e nos corpos futuros ele vai continuar malformando as células destes novos corpos. É necessário que nós aprendamos a corrigir nossa mente, mesmo nas situações difíceis da dor,
para que a dor física, drenando o desajuste emocional ou vibratório, para um corpo de carne, recomponha a forma. Enquanto a nossa forma estiver torta, e aqui no caso a forma é o nosso perispírito, ele vai transmitir para a forma a mesma tortura, o mesmo defeito. Agora, se nós aprendermos a retificar a forma, nas próximas nós teremos uma forma menos defeituosa, mais harmoniosa. É possível sim que nós nos recuperemos. E como fazer? Tomando o remédio adequado, sendo disciplinados nos tratamentos, fazendo como devemos, porque o que está doente é o espírito. É a nossa rebeldia, a nossa falta de paciência, nós achamos que sabemos mais do que o médico. E enquanto nós não adentrarmos pelo caminho do equilíbrio, nós estaremos desajustando os corpos, demonstrando a nossa doença. Portanto, seja ela mental, seja ela física, ela é sempre o efeito de nossas escolhas. E naturalmente não nascemos doentes porque Deus quer. Nós nascemos porque precisamos nos corrigir. E se aprendemos isto, melhoramos mais depressa. Ao invés de ficar reclamando da doença, ao invés de achar que somos vítimas, ao invés de reclamar de todo mundo e estragar a vida dos outros, vamos fazer o melhor que a gente pode, com aquilo que a gente pode fazer. Ah, você não pode mais andar, mas você pode falar? Então por que só reclama? Por que só fala mal dos outros? Por que não pega o telefone e telefona para as pessoas que estão doentes e dá uma boa palavra? Por que não lê? Por que não grava um livro para um cego escutar? Se você não pode andar, você pode falar. Ou seja, por que nós não aproveitamos as boas coisas que ainda temos e não as convertemos em bênçãos para os outros? Essa é a nossa doença. Não adianta tomar remédio para isso. Para que nós vençamos isso é preciso amadurecer. Tá bom? Muito obrigado, Lúcia. Um grande abraço para você. O Fábio Lavor de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele pergunta: o progresso intelectual sempre vem à frente do progresso moral? Sim, geralmente. Se você vai lá no Livro dos Espíritos, Fábio, na Lei do Progresso, no livro 3º, pergunta 776, quando começa a Lei do Progresso, você vai encontrar exatamente essa definição. A pergunta 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a pergunta. Resposta: é sua consequência. Ou seja, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Todavia, não o segue sempre imediatamente. É consequência, mas essa consequência pode tardar no tempo, porque o indivíduo pode ser preguiçoso, pode ser indiferente, pode melhorar intelectualmente e não querer melhorar materialmente ou moralmente. Aí, na mesma pergunta, Kardec insiste: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Como o progresso, o primeiro, o intelectual, pode conduzir ao progresso moral? Resposta: fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Por isso é que, segundo a lógica, você precisa primeiro saber para depois escolher. Se você não sabe, não dá para separar. Se você não pode separar, você não pode ser punido por ter escolhido o mal, se você não sabia. Tá bom? Muito obrigado, Fábio. Um abraço para você. Terminamos com isso as perguntas de hoje. Agradecemos a presença de todos aqueles que vieram aqui. Agradecemos muito a todos os que estiveram conosco, mais de 500 pessoas assistindo o nosso estudo desta noite. E agora vamos fechar os olhos para a prece de encerramento. Obrigado, Jesus, pela oportunidade inovada de aqui comparecermos com o esforço do aprendizado, iluminado pela
ação generosa dos Espíritos. Permita que esses ensinamentos nos inspirem mudança de atitudes, renovação de projetos e melhoria daquilo que em nós realmente precisa ser reformado. Obrigado pelos Espíritos amigos, por estas almas generosas que aqui nos ampararam, que seguirão alguns deles conosco ao nosso destino e que aqui, enquanto estávamos, visitaram nossos lares, ampararam nossos entes queridos, ajudaram as entidades aflitas que porventura estavam lá ou nos acompanhavam. Que nós possamos guardar esta boa sensação, de tal forma que o repouso do corpo seja também tratamento para o espírito através das experiências positivas da alma, junto de mentores, de instrutores, de amigos invisíveis. E que amanhã, quando abrirmos os olhos, se Deus o permitir que o façamos, nós possamos levantar com um novo projeto, implementar as novas ideias e fazer melhor aquilo que já estávamos fazendo. Aceita a prece silenciosa de Pai Nosso e deixamos aos teus pés, encerrando o estudo de hoje. Pai Nosso.